Episódio número 77 do Extraordinários, com a lenda do cenário musical brasileiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, viu, pelo convite. Show. Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Extraordinários. Hoje aqui com o Rafael Brama. Literalmente, assim, sou fãzaço de vários dos seus projetos, então é um prazer estar sentado contigo. A gente estava falando 2 minutos atrás aqui, pô, do sucesso da Melim, do sucesso da Luana. Mas assim, você é um cara que pode ser colocado assim, como uma fábrica de sucesso. Vou colocar um rótulo aqui, não sei se você gosta ou não, mas por muitas vezes as pessoas conhecem o seu trabalho pela ponta de quem você trabalha, mas não te conhece. Então, para o 0,001% das pessoas que não sabem quem você é, queria que a gente estreasse aqui o nosso bate-papo com você contando a sua história. Então, assim, Gibi 0001, Rafael Brama, cara, conta pra gente, assim, mais ou menos que história é essa? Como é que você chegou a estar sentado aqui na cadeira com a gente hoje? Primeiro é um prazerzaço estar aqui. Eu acho que a gente que vive essa revolução digital é muito bom poder contar com pessoas como você, algumas outras pessoas que eu conheço que são jovens e que acreditam que literalmente esse é o futuro, né? Sim. O diálogo, o universo digital, quebrando aí alguns paradigmas que eu acredito que a nossa geração vive fazendo isso, né? Quebrando paradigmas. Perfeito. Pra mim é um prazer estar aqui. E, cara, eu vou tentar dar uma resumida muito grande na minha história, porque, assim, fazer um resumão mesmo. Mas a história é boa. É boa. A história é boa. Eu sei muito que é doida, boa. dá volta pra caramba, mas é boa. Eu sempre fui muito precoce, desde mais novo, desde moleque eu jogava basquete, eu adorava basquete. Então os meus amigos todos jogavam futebol normal, no condomínio e tal, e eu adorava jogar basquete. Um pouco em função uma influência do meu pai, que a gente quando era mais novo, graças a Deus eu tive a oportunidade de viajar muito com ele para os Estados Unidos e Legal. lá... Basquete é tudo. Basquete, futebol Sim. americano, mas o basquete é uma coisa mais próxima do Brasil, porque o futebol americano não chegava aqui, então eu falei, pô, o que eu vejo lá que rola aqui? E aí fui jogar basquete. Nisso, eu aprendi muito, cara, a como tratar as relações, né, interpessoais, porque eu jogava num time da Barra da Tijuca, que é um bairro classe média alta. Sim. E só que toda o ao redor ali, Cidade de Deus, as comunidades mais carentes, até um pouco daqui das regiões mais voltadas para Zona Norte, iam até lá para poder jogar. Perfeito. Para poder jogar nesse time. E estamos falando de que ano, mais ou menos? Cara, Quantos anos a gente atrás? falando de 1994. Legal. Show? E aí, hoje eu linko os pontos, né? Na época eu não linkava, na época eu só vivia. Sim. Aí hoje a gente olha para trás e vê que tudo faz com que você seja o que você é hoje, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E aí me ajudou muito porque, pô, eu jogava com um cara que o pai era presidente da Nabisco, que era milionário, e jogava com, o Guilherme, que é um amigo meu até hoje, que morava na Cidade de Deus e não tinha dinheiro para comprar desodorante. Então, ele passava literalmente limão no braço para poder jogar. Caramba, que história. E assim, era muito contraditório. Tudo, assim, era isso é Brasil, né, cara? Muito. Isso é Brasil. Muito. Esse é o retrato do Brasil. Sim, completamente. E aí, como eu jogava já, era federado, né? Porque mesmo você sendo novo, tem o infantil, começa no mirim, inclusive, pré-mirim. Você consegue... Se fosse hoje em dia, sabia que você ia ter sido scoutado pelo Felipe, né? É mesmo? Sabe dessa? No basquete? Felipe, que maneiro. Filipão é scout, é narrador de jogo. Que maneiro. Assim, do Rio? Sou scout do High School americano, do site americano. Que maneiraço. Faço comentário de NBA. Eu fui um tempo, fiquei lá numa high school, morando, na verdade fiquei 3, 4 meses na Dr. Phillips, que é uma escola, né, uma high school dentro da Universal Studios em Orlando. Pô, que maneiro. Maneiraço. Eles escrevem uma porrada de coluna pra site gringo. Pô, irado. Tem um Twitter mega hypado de basquete. Que maneiro, pô. Vou passar de seguir saindo daqui. Ele vai na ESPN comentar coisa. Ah, eu vi no teu Instagram, né? O avatarzinho da ESPN, né? Isso, ESPN, E... Mas anda lá, vamos de volta à tua história aí. E aí, 94, porra. E ali eu não entendia muito, mas assim, era muito contraditório, porque eu estudava num colégio, naquela época, no Santo Agostinho. Perfeito. Que era um colégio caro pra época, super rigoroso. Passava minha semana com a galera ali, né, com a playboyzada, os meus amigos. E final de semana,
porra, viajando pelo Brasil inteiro com a galera do time, que aí tinha de tudo. E aí eu aprendi, ali eu acho que eu comecei a entender um pouco do que é o relacionamento, né? Do que se trata relacionamento. E minha vida andou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, é impressionante, eu não vou dizer todas, porque tem perfis de pessoas muito diferentes, mas tem muita gente que eu conheço e de, porra, mega sucesso, com a carreira brilhante e tem algum background de esporte. Sim. O que você acha que ter se metido em esporte de alto nível tão cedo na tua vida eventualmente trouxe pra você mais pra frente? Cara, você sai do teu condomínio, né? Você sai do teu mundo ali. Quando você é muito novo, principalmente, você acha que o teu mundo é aquilo que você vive, né? A tua realidade é o que está ao teu redor. Então, os meus amigos se preocupando se eles iam pra Angra no final de semana e eu me preocupando se eu ia conseguir ganhar do Flamengo ou não. Então, assim, na minha cabeça aquilo ali era uma coisa muito maior do que a preocupação do meu camarada ali do lado, que tava querendo ter a bicicleta nova, ou sei lá, o quê. E aí você começa a entender que o mundo vai muito além, né? E isso te ajuda em muita coisa. Perspectiva, então. Sem dúvida alguma. E também você que na minha vida é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, que é ter consistência em tudo que você faz, porque eu não acredito em tiro solto, em área nenhuma da sua vida. Nem nos teus relacionamentos, nem na espiritualidade, nem não adianta você, porra, ser um cara que você fala, caralho, eu adoro, porra, eu sou budista e eu vou sei lá, meditar uma vez por ano. Porra, não vai ser, nunca. Ou todos os dias durante 2 meses. Exatamente. Exatamente. Não vai funcionar. Então, eu acredito muito na consistência. E o esporte dá isso, porque o esporte não é uma coisa que você vai tem um jogo no sábado, eu vou treinar na sexta pra caralho e vou chegar lá e vou arrebentar. Você tem que treinar quase um ano para você chegar num nível e depois você tem que manter esse nível para você poder ter bons resultados. Você estava falando agora, 1 minuto atrás, do meu plano de 6 anos para fazer uma escalada. Acho que é a mesma ideologia. Estava lendo uma frase do Bolt esses dias, muito maneira, que ele falava que Bolt é foda. As pessoas desistem muito fácil, né? Com muita facilidade. Que se ele tivesse que desistir, ele tinha desistido há muito tempo, porque ele passou 10 anos da vida dele, todos os dias, literalmente todos os dias, sem ter um domingo, sem ter um dia de folga, treinando para correr 9 segundos. Perfeito. E aí ele fala que por várias vezes ele se questionava por quê, mas o propósito dele era maior. E aí, cara, do esporte, eu como sempre fui, sempre quis buscar excelência, eu falava, cara, ou eu vou ser o melhor, ou eu vou estar jogando nas principais ligas, ou eu vou ter que parar com isso daqui a pouco, porque eu já, desde muito novinho, entendi que eu tinha, né, comecei a jogar com 8 anos, aí foi até os 15. Com 15 anos, até os 15 anos deu pra levar, porque eu já tinha 1,80, eu tenho 1,80, eu já tinha 1,80 com 15 anos. Então até ali, tudo certo, com 13 anos, 12, eu tirava onda, eu já tinha uns 70. Legal. Agora, quando chegou nessa idade, a galera começou a ter 2,5 e eu fiquei em 1,80. E 1,80, cara, não é... Armador no máximo ali, né? Armador e hoje que eu digo, já desde aquela época, a forma como o esporte estava se desenhando era para que os pivôs de 2 metros passassem a ser armadores, Sim. Até mesmo alas, que é o caso do LeBron, que é o caso do Kobe. Sim. E os pivôzão hoje são os caras de 2,15, 2,13. Então, não existia mais, apesar de ter o Isaiah Thomas e muitos outros que são baixos, na minha época, o Allen Iverson, que era um dos melhores, cara, isso é exceção da exceção da exceção. Sim. O cara é muito baixo, mas o cara sai 1,5 m do chão, então... É um outlier de alguma outra forma. Exatamente, Sim. Exatamente. E aí, literalmente, eu racionalizei ali, sabe? Cara, que interessante. Eu levei pro lado da razão e falei, cara, porque se eu for continuar, eu vou ser... literalmente medíocre, né, assim, no sentido marginal, de ser... exatamente. E aí, eu falei muito interessante porque, eu não sei, assim, acho que eu já devo ter falado isso em algum momento aqui, mas eu tenho uma história igual à sua. Igual. Em algum esporte também? Eu não sei onde a sua vai levar depois, assim, claro que você está sentado aqui, mas quando eu tinha 11 para 12 anos, eu jogava bola no Flamengo, federado, o meu era futebol. Então, eu jogava bola no Flamengo, era federado, e o treino passava da Gávea, no salão, para o campo no Grajaú. Quando você mudava para a categoria juvenil, ele mudava do salão para o campo. E aí eu morava em São Conrado. Você jogava salão? Jogava, mas não tem campo antes do juvenil. Tá. É só salão. Mas é engraçado porque no Grajaú, minha família é do Grajaú, né? Legal. Meu avô foi presidente do Grajaú Country Club há 24 anos. Legal.
E o Grajaú, tanto o tênis quanto o country, tem, assim, tá me faltando a palavra, mas a grande característica deles é o salão. Interessante. Mas o Flamengo era na Gávea. Que doideira. Era treino todos os dias, às 6h30 da manhã, de 6 às 9h30 da manhã. Não, então, mas aí depois você ia jogar campo no Grajaú? No Grajaú. Caralho, que loucura. Porque na Gávea eram os profissionais que treinavam ali. E aí a minha mãe falou, bom, você tem que fazer uma escolha, porque você estuda numa escola forte, na Zona Sul, também tive uma vida similar à sua. Qual era a tua escola? Eu estudava numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho. Maneiro, conheço. Fechou, inclusive. Sim, mas era um clássico da nossa época. Era um clássico da nossa época. E aí ela falou, pô, assim, treino no Grajaú de manhã e de tarde, eram 2 turnos de treino. Tipo assim, você vai ter que mudar de vida. Você vai ter que fazer um supletivo e virar jogador de futebol. A minha mãe falou pra eu decidir. E eu fiz uma decisão muito parecida com a sua. Eu olhei pra aquela porra e claramente eu vi, eu não sou tão bom quanto esses caras que estão aqui. Exatamente. E eu sempre fui um cara muito esforçado. Não tem nada que eu faça que eu não me esforce ao cubo. E por mais que eu chegava mais cedo, ficava até mais tarde, e eu era pior que os caras. E aí eu tomei uma decisão muito racional, bacana. Eu vou aqui no outro, porque aqui eu não vou ser o melhor. Aqui eu não tenho nem chance, acredito, de ser o melhor. Sim. Então passei pela mesma porta. E é muito bom, né? Porque eu vejo hoje amigos meus da época do basquete que tomaram essa decisão muito tardiamente e se perderam em algum lugar. Entre o momento que eles descobriram que realmente não ia dar e continuaram forçando a barra. Porque, cara, é igual na música. Infelizmente, sabe? Deveria ser mais poético, mas não é. Eu recebo material de uma galera que, assim... Não dá. Não dá. A pessoa não nasceu para aquilo, sabe? Nem que ela passe a vida treinando, porque você tem que ter uma aptidão mínima. Perfeito. Eu não acredito que as pessoas nascem preparadas de forma alguma. Eu acredito muito mais no trabalho do dia a dia, nos estudos. Mas tem gente que, assim, não nasceu, não tem como, sabe? É igual você botar um cara para cantar, o cara é mudo. Sim. Não funciona. Perfeito. E você não precisa explicar muito pra mim não, porque eu acredito na mesma teoria. Inclusive, não só na música. A música tem um componente muito claro, a voz, a presença de palco, a personalidade, que você olha e fala sim, não. Mas até em outras áreas, por exemplo, empreendedorismo, coisa que a gente mexe, ser empresário. Assim, a gente tá num hype onde o empreendedorismo foi colocado num pedestal, todo mundo agora acredita que vai ser o próximo Mark Zuckerberg, porque ele leu 2 livros sobre business. Sim. E não é que eu não acredite que empreendedorismo não pode ser aprendido, mas jogar em alto nível, você precisa ter talento. Em qualquer coisa. Na música, no empreendedorismo, não importa onde você vai meter a mão, para jogar nos melhores, você tem que ter as aptidões genéticas, cara, até da sua criação, quando você não tinha muita noção das suas decisões. Para mim, esse é o principal ponto. Sim. Normalmente a gente tende, né, a olhar sempre a ponta do iceberg, mas a base dele, ela é criada muito antes de você conseguir entender que aquilo ali tem algum propósito na sua vida. Você fala, e é o que eu falo, hoje eu ligo todos os pontos. Eu fiz 10 anos evento na minha vida. Eu tinha uma produtora eu vou chegar lá, mas assim, eu tinha uma produtora de evento que eu fiz durante 10 anos, eu fazia 28, 25 eventos por mês. Isso muito novo já. Dos meus 16 aos meus 24 anos. Legal. Dos meus 15, quase 16 aos 24. E hoje, cara, eu olho pra trás e mesmo tendo mudado de ramo, são ramos complementares. É uma escola. E aí eu vejo, cara, fiz 10 anos nessa porra, fui um dos melhores nessa porra. E aí, por opção, preferi mudar porque vi que não estava mais me complementando, me fazendo... Não fazia sentido pra mim mais, estava tudo muito automático. E hoje já estou há 10 anos na música. Então, quando você olha pra trás, empreender, talvez, óbvio que é uma vocação, com muito trabalho, mas isso vai um pouco de como você foi moldado, criado, né, cara? Não existe... talvez você não vai... Eu tenho amigos, assim, a gente estudou em colégios... Meu pai sempre falava, pô, pai, eu não gosto muito do Santo Agostinho, eu quero sair daqui. Tanto falei que saí, né? Fui expulso, mas na época ele falava, Rafa, você vai me agradecer muito quando você crescer. Passando ali. Porque, não pela sua alfabetização só, porque ali foi um período de alfabetização, porra, que foi fundamental na minha vida. Santo Agostinho, você se torna o tipo de pessoa que você vê alguém escrevendo errado, você quase se amarga a boca, assim, sabe? Você fala, caralho. E o que é feio até, porque depois disso eu aprendi que isso não significa que as pessoas não sejam super competentes. Eu conheço pessoas no meu mercado, por exemplo, que não sabem escrever, que tem que assinar um nome com digital e que são trilionários, sabe? Perfeito. Mas, assim, é uma coisa que
que é muito forte, muito pesada. Santo Agostinho, ao meu ver, inclusive, é uma coisa que eu falo para todo mundo e nunca escondi isso de ninguém. Isso faz parte da minha personalidade, falar mesmo o que eu penso. Jamais ofendendo as pessoas, mas me colocar. Eu não colocaria meus filhos no Santo Agostinho, não tenho filho, mas quando tiver não colocaria. Perfeito. Porque por mais que seja um excelente colégio, ele te bitola muito. Perfeito. Ele te... Concordo 1000%. Ele faz você entrar literalmente nesse mecanismo, nesse sisteminha que eles querem que você entre, que é o oposto do empreendedorismo. Que eles falam que você tem que estudar para você poder ter uma boa faculdade, para você ter um bom emprego, para você poder ter uma boa aposentadoria e ter uma boa morte. Então, assim, é uma vida que não faz sentido algum para mim. Você já leu a Contra... Você sabe quem é o Facundo Guerra? Não. É um empreendedor de São Paulo, cara, tem uma rede de boate, assim, tem uma porrada de restaurante, é um empreendedor do entretenimento gastronômico e de noite. Fundador do Vega, que é uma balada hypada lá de São Paulo. Cara, eu vou te mostrar, eu vou te mandar um livro. Tem 2 presentes pra te mandar, o Short da Woloco e o livro dele, e o livro do Facundo Guerra. Cara, você vai ler a contracapa do livro do Facundo Guerra. Aí, enquanto a gente tá aqui, alguém tenta achar aí pra eu ler durante o episódio a contracapa do livro do Facundo Guerra. Ele traça exatamente o que você falou. Nasce, estuda, passa uma boa faculdade, arranja um bom emprego, é demitido. Só que ele narra de uma maneira, Rafa, Sim. Você não tem noção. Ele ilustra, e com detalhes, né? Cara, eu imagino. É fantástico. Eu fico todo arrepiado, tá porque... Tá mesmo, aí quem tá escutando no podcast aqui não vai ter a chance de ver no YouTube, ele tá literalmente arrepiado aqui. É uma coisa que me choca muito, cara, ver que as pessoas desperdiçam uma vida. Daqui, eu vou ler. Possível, passa a porra pra cá. Aqui. Se liga nisso. Entre em um bom colégio, decore, tire boas notas. Escolha a profissão que te definirá pelo resto da sua vida enquanto ainda é adolescente. Sempre quis ser advogado, publicitário ou marqueteiro desde minha eternidade. Escolha uma faculdade de renome, de preferência pública. Passe seus 4 ou 5 anos usando a lei do mínimo esforço. Receba um canudo. Estagie em alguma multinacional de nome conhecido pelos seus familiares. Seja trainee. Trabalhe 12 horas por dia e fique exausto até o limite de suas forças. Para ser obediente, seu cansaço precisa ser crônico. Faça reuniões intermináveis, video calls que não irão para lugar nenhum. Mostre que você é importante para a estrutura. Seja político. Mais do que trabalhar, é importante aparentar estar sempre produzindo. Vista a camisa, carro 1.6 flex, encontre alguém, namore, noivado, casamento, elimine oponentes, escale a pirâmide corporativa, lamba botas, troque de emprego, seja gerente, carro da firma, casual Friday, happy hours, ternos mal cortados e sapatênis, vista a camisa. Não tem tudo aqui. Pô, mas por aí, até aí já foi fantástico. Aqui não tem tudo. Ah, tá aqui o resto. Vista a camisa. Carrega, vamos? Alugue seu primeiro apartamento, tem um filho. Após 2 anos, segundo filho, SVU. Compre um apartamento em suave 180 prestações. Primeiro caso extraconjugal com aquela pessoa interessante do marketing, Disney. Depois de 2 anos, tour de 7 dias pela Europa, Miami, Europa, Estados Unidos de novo. Mais reuniões que não levam a lugar algum. Pessoas completamente desqualificadas sendo promovidas antes de você. Projetos que começam e desmoronam como seus desejos. Um sentimento contínuo de emborrecimento. O vazio que os passeios nos shopping nos finais de semana já não conseguem mais aplacar. Vista a camisa, beber socialmente todo santo dia. Primeiro apartamento na praia, ansiolíticos, antidepressivos, a crise da meia-idade. O encontro com os colegas na faculdade de 20 anos. Os filhos no colégio, ternos bem cortados por alfaiates do centro. Você, diretor. Você, sociedade anônima. Primeiro sítio. Final de semana na praia. Final de semana na montanha. Vista a camisa. O colesterol está um pouco alto. Suco verde, gluten free, lactose free. Plano semestral na academia que você usou por 2 meses. Vice-presidência, que apesar de todos os seus esforços nunca chegou e provavelmente nunca vai chegar. O medo contínuo de perder o emprego. Medo de tudo. Das novas gerações, da mudança, do ano novo. Porque... medo contínuo que te impede de viver. De morte. Uma sensação ligeira de sufocamento. A completa desconexão com seus filhos decorrente das 12 horas diárias no seu trabalho há décadas. A aposentadoria vazia, cercada de coisas inúteis e pouco afeto. Você é um vencedor, seu único consolo. Sua vida de executivo, executada. Vista a camisa, de madeira pela derradeira vez. Porra, pesado, pesadíssimo. Choque. Porra, e é triste, né? Porque muita gente faz isso. E, cara, e o mais engraçado é que essas pessoas que fazem, que têm esse tipo de vida, elas não são inconformadas, elas são amarradonas, né? Então talvez elas cumpram a função delas no mercado, né? E tem que ter esse tipo de gente. Sim. Só não é o tipo de gente que eu quero ser. Perfeito. E aí, desde muito novo, comecei a fazer evento, né? Do basquete vi que não tinha como crescer. Saí, comecei a fazer evento. Essa parte do evento é assim, eu
fui expulso de muitos colégios, porque sempre fui muito inconformado com tudo. Eu não entendia por que eu tinha que ficar ali por exemplo, a prova tinha um mínimo de 50 minutos. Eu acabava a prova com meia hora, eu tinha que ficar lá mais 20 minutos em pé. Por quê? Ou num canto, ou sentado. Sim. Então, eu nunca entendia isso e, às vezes, eu tinha reações que eram um pouco over e aí nunca fui além da conta, nunca gritei. Desrespeitou, jamais, mas eu saía da sala e depois chegava lá, a advertência em casa, e aí segunda advertência, a terceira. Suspensão. E aí eu fui expulso de alguns colégios, apesar de ter sempre notas razoáveis, de boas para ótimas. Perfeito. Mas era expulso, porque não conseguia entender justamente isso que a gente estava falando, que você acabou de ler, que a gente é obrigado a estar dentro dessa caixinha que o mundo tenta a todo momento o mundo tenta nos definir, né? Sim. E, cara, eu acho isso muito errado. E, assim, naquela época isso não era uma atitude racional, né? Era muito mais um incômodo. Mas, beleza, hoje eu linko tudo e vejo que já me incomodava naquela época. Sim, mas é fantástico você ter autoconhecimento naquela época para já conseguir escutar esse incômodo. Porque, cara, sim, todo mundo escuta o incômodo, mas dali para fazer alguma coisa sim, frente àquilo é outro passo. Pô, eu lembro claramente que um dia tinha uma amiga minha, Fernanda Lousada, que a mãe dela estava com câncer há muito tempo já, câncer de mama, já tinha tirado uma mama, passou para outra. E aí ela recebeu no meio de uma prova uma ligação, né? Ligaram para a escola, Legal. chamaram ela na sala e ela saiu chorando quando chamaram ela, porque provavelmente era uma notícia ruim, talvez até que a mãe dela tinha morrido, mas não era isso, era só que a mãe dela tinha piorado e tinha que passar por uma cirurgia urgente. E aí eu, falei para a professora, professora, eu preciso sair da sala porque eu queria falar com a Fernanda. Ela era muito amiga minha e da minha irmã. E aí a professora falou, não, você está fazendo prova. Eu falei, cara, mas a mãe da Fernanda está passando por um momento muito delicado. Eu preciso ir lá fora. Não. Aí eu entreguei a prova e saí. Ela me deu 0. E aí eu consolei a Fernanda e no dia seguinte eu fui lá e falei com o diretor da escola, Alexandre, e ele entendeu que era óbvio que eu tinha que sair, né? Então, talvez por ser diretor, um diretor um pouco mais... visão mais macro, né? Ele entendeu, mas aquela professora, ou se de repente eu não tivesse peitado, eu teria ficado ali e teria perdido a oportunidade de consolar, de viver um momento tão importante da vida de uma amiga minha. Perfeito. Então, assim, eu acho que o Santo Agostinho é esse tipo de escola, muito ruim, nesse sentido. E dali eu comecei, como fui expulso de muitos colégios, fui Baiense, Veiga de Almeida, Baiense, Santo Agostinho, Notre Dame, Céu... Fez o currículo. San John, foram esses. E aí eu falei, cara, eu vou... Santa Mônica também. Eu falei, vou fazer evento, cara, vou fazer uma festa aqui na casa do meu pai, não tinha intenção nenhuma de ganhar dinheiro, vou juntar os amigos de todas as escolas. Era uma festa para 100 pessoas, deram 800 adolescentes. E aí eu falei, cara, maneiro, vou fazer uma outra dessa e vou cobrar. Aí eu organizei tudo, fiz a segunda, 2, 3 meses depois e deram 2.000 pessoas. Uau. A segunda organizada mesmo, tinha segurança. O segundo evento que você fez deu 2.000 cabeças. O segundo já foi evento mesmo. O primeiro era uma reunião de amigos que eu queria chamar 20 de cada escola. Só que aí esses 20 chamaram mais 20, chamaram mais 20 de cada escola, deram 800. É exponencial. No segundo, já foi evento mesmo, fiz Filipeta e tal. Tinha algum nome esse evento, você lembra? Tinha. Extreme. Legal. E Extreme 2001, era em 2001. E aí eu falei, cara, vou fazer, fiz e lotou. E aí eu, muito novinho, falei, cara, isso que eu quero pra minha vida. Porra, moleque de 17 anos. Naquele dia eu lembro muito nitidamente disso, que a gente contava assim, o dinheiro no final da festa e deu 35 mil de lucro. Isso há 17, 16 anos atrás. Aí eu falei, pô, quero viver disso. Só que eu era menor de idade. E eu não conseguia fazer evento em boate. Então eu procurei, na época era no jornal, qual eram as boates que bombavam, fui na porta de uma dessas boates, bati lá, e aí o cara abriu e falou, porra, quem cuida dos eventos aqui é o João e o Gustavo. João Diniz e Gustavo Vô. Gustavo, inclusive, trabalha comigo até hoje, é financeiro da minha empresa, sócio de uma das empresas. E eles eram promotores, eram mais velhos, o Gustavo hoje tem quase 48 anos. E aí eu falei, cara, quero fazer evento com vocês. Ele olhou o moleque de 17 anos e falou, porra, será? Aí ele me deu uma noite lá, a pior noite do lugar lá, da Meli Melô. E aí eu fiz, entupiu de gente. E nisso que entupiu de gente, eu falei, cara, quero isso pra minha vida. Juntei com mais 2 amigos, criamos um site chamado Noite Universitária,
Sim. E ali não existia Facebook, o Orkut nem tinha começado ainda. Segura essa, a cara da Bruna ali. Caramba, noite universitária? Não, acho que eu já ouvi falar. Porque na época era a única referência de noite. O que acontecia? Não tinha smartphone. Na minha época era a única referência. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Quando eu tinha 17, sim, 16, sim. era... Porra, nessa época não existia smartphone, então a molecada, para poder ir pra noite e ter foto com os amigos, a gente botava os fotógrafos girando, o cara tirava foto, você entrava para pegar foto, dava o teu e-mail. Então a gente passou a ter um cadastro de pessoas ativas na época de 200 mil e-mails, só do Rio de Janeiro. E e-mail marketing anos 2000 era open rate de 80%. Muito, 95%. 95%, bizarro, sim. E a gente conseguia encher, assim, 4 eventos ao mesmo tempo. E aí a gente fazia 4 eventos por noite, comecei a fazer muito evento, uma média às vezes de 4, por final de semana aí de 10 eventos. Tinha mês que fazia 40, tinha mês que fazia menos. Isso já trabalhando naquela casa lá com aqueles dois Aí o que eu fiz? Como o site a gente tinha cadastro, a gente pegava, eu batia na Slávia, falava, ô Slávia, eu quero fazer a sexta-feira aqui. Eu procurava sempre as demandas reprimidas, eu nas boates que estavam falidas, ou quase mortas, falava, ó, fazer a sexta aqui, eu vou botar tantas pessoas, beleza. É onde você tem mais alavancagem para negociar a porra toda. Exatamente, aí eu botava o dia que eu queria, o cara me pagava um percentual melhor, eu mandava um e-mail para aquela galera, e aí tinham 4 mil pessoas na lista. Aí eu 1.000, botava. Aí eu comecei a entender que eu podia fazer 2 na mesma noite. Então eu pegava uma na Barra, uma na Zona Sul, uma em Laranjeiras, a Highway. Aí fazia 3 na mesma noite. Daqui a pouco eu comecei a entender que eu podia fazer 3 e ainda vender mídia para outros promoters. Perfeito. E aí o negócio foi crescendo, crescendo. E aí eu fiz evento durante muitos anos. No final, lá para quando eu tinha 23, 24 anos, eu comecei a querer fazer eventos maiores, porque quando a coisa fica muito automática, você perde tesão. Eu fiz 10 anos da Baronete, que foi a boate que marcou a nossa geração inteira. Sim. Fiz todos os eventos e já tinha visto de tudo, feito de tudo. Eu falei, cara, preciso fazer coisas maiores, coisas para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Aí eu fui lá no Citibank Hall, que na época era Metropolitan, passou para Citibank, hoje é quilômetro de vantagem. E aí conversei lá com o Nilson, que é o diretor, né? Quando eu falo sempre eu e meu sócio, os dois sócios. Sim. E a gente conversou com a galera e aí a gente bolou um evento chamado Rio Rock Tour e um outro Tirei Onda. O que era isso? Era uma mega matinê, só que sem chamar de matinê. Porque na nossa época existia uma coisa que hoje não existe. O Bruno já botou muito dinheiro no teu bolso, hein? Cara dela. Tirei Onda super conhecido. É dessa geração? Você comprava ingresso onde? No Norte Shopping? No Norte Shopping? Tinha os pontos de venda, E eu lembro que no Norte Shopping vendia sempre metade dos ingressos, assim. Aí eu falei, cara, não tá existindo mais matinê. Porque quando eu era mais novo, eu tinha 13 anos, eu tinha matinê. Hoje a molecada, porque eu já fazia à noite. Então eu via mulher de 16 anos, menina, né? Mas assim, a Fiorella, com 16 anos, ela ia lá, batia na porta da Baronete. Pô, posso entrar? E, mano, o nego fazia vista grossa, ela entrava. Sim. Tipo, ela já era um mulherão, Sim. sabe? A Daniela Saraíba, posso citar milhares dessas mulheres que hoje são mais velhas, mas que na época eram adolescentes ainda e que já eram mulherão. Então assim, a molecada não queria ir pra matinê, a molecada queria ir já pra noite. Perfeito. Eles começaram a ter... Falsifiquei muita carteirinha, cara. Sim. Assim, a Polícia Federal que não me ouça. Existia uma vergonha, cara, você falar que você estava com uma matinê. Então o que aconteceu? A matinê perdeu o seu lugar, a molecada começou a querer ir pros eventos de maior de idade e ficou um vácuo ali da galera que tinha de 12 até 15 anos, porque menos de 15 a galera não dava, nem querendo, muito nego não ia pra... Não dá. Sim. Então, tinha um vácuo ali de 11 a 15 anos. E eu entendendo que a molecada estava cada vez mais precoce, estava se vivendo novamente um momento de bandas, porque tudo no mundo é cíclico, né? Nas artes, principalmente na música. Então, eu lembro que, eu não peguei essa época, mas assim, existiu a época ali de Cazuza, Renato Russo e Legião, todo aqueles Barão Vermelho, toda aquela história, Titãs, Paralamas. E aquela época existia um hiato e depois existia uma nova época, um novo momento, onde veio Charlie Brown, onde veio Raimundos, onde veio... E junto com eles... Se você volta mais atrás ainda, João Penca, seus micinhos amestrados. Sim, sempre cíclico. Só que durante... existiam esses hiatos, né? Entre um ciclo e outro. Naquele ciclo ali, naquele momento, era a volta de um novo ciclo. A galera que tinha 10 na época, 11, começou a ver
quem era o fã dessa molecada? Quem era o ídolo dessa molecada? Era o Chorão, era o Rodolfo, era do Raimundo. D2. Exatamente. Então, quando virou a fita, a chave, e o molequinho de 11 passou a ter 14, 13, 14, 15, ele queria ter banda. Porque ele via o ídolo dele tendo banda. A nossa geração, a grande maioria da galera teve banda. E aí, cara, eu bolei um festival de bandas, que era pegar bandas que estavam já em ebulição, mas não tinham estourado. Então, NX0 com cachê de R$300, Strike, fui empresário de muitos deles, do NX, do Strike, do Darwin, Emo Ponto, que na época era cachê nada. Eu fiz 21 edições do Rio Rock Tour e 23 do Tirei Onda. NX0 com cachê de 300 pratas. O NX, da primeira edição que eu contratei, o Forfan, da primeira edição que eu contratei o NX até a última, num período de 6 meses isso, até a última que eu contratei eles, não até a última que eu fiz. Eles saíram do cachê de 300 para 25 mil e jato, e não sei porque não tinha como fazer tanto show, então tinha que se locomover. Então, assim, essa galera cresceu e eu vi que para fazer aquele evento acontecer, eu não precisava fazer a marketing do evento, eu tinha que fazer o marketing das bandas. Sim. Aí eu me peguei como empresário das bandas. Falei, eu faço tudo pela banda. Eu contrato o CPM 22, que é uma banda estabelecida, e aí chamo o NX para abrir. Perfeito. Então, assim, eu tô favorecendo o NX. Eu faço uma arte onde eu boto CPM gigante e o NX do mesmo tamanho, para poder passar uma autoridade, trocar o brand equity ali. O ativo de valor estava na tua mão. Aí eu falei, eu vou empresariar essa molecada, porque aí além de ter a ponta do show, eu consigo ganhar de um outro lado e consigo fazer diferença, realmente, porque eu amo música, eu amo o que eu faço, eu amo mudar a vida das pessoas, eu acho que a música, o maior propósito da música é esse, é tocar a vida das pessoas, é mudar a vida das pessoas. E aí, cara, eu falei, vou fazer essa porra. E aí comecei a empresariar ali, e muito novo ainda, com 23 anos, 24, só que teve uma hora que a balança do empresariamento pesou muito mais, eu tive que vender bandas muito grandes, por exemplo, o Strike era uma banda que eu empresariava, já tinha caixa de 30 mil na época, que é como se fosse 70 mil hoje. Sim. 5 moleques de 22, 23 anos, eu com 24, fazendo o Caldeirão do Hulk, Faustão, a trilha, a abertura da Malhação, não era a trilha da Malhação. Sim. Depois de Lulu Santos e Charlie Brown, foi Strike, quer dizer, e eu não conseguia dar toda a atenção no mundo. Então, eu me vi naquele momento tendo que vender o Strike pro Chantilly, que hoje, durante muitos anos, foi empresário já do Jota Quest, do Rapa, o último empresário que o Rapa teve. Sim. E que é um cara do nosso mercado mais velho, mas muito bom, muito competente. Foi durante muito tempo uma escola para mim, observar o trabalho dele. Falei, cara, eu tô perdendo a oportunidade, eu tô vendendo banda aqui por 150, 200 mil reais, não é pelo dinheiro, mas eu podia estar fazendo uma história com eles, criando uma história com eles. Assim como foi o Farfã com o Liminha, assim como foi o Strike com o NX com o Rick Bonadio, eu tive que esperar um ciclo de 10 anos para depois empresariar o NX de novo, quando eles saíram do Rick Bonadio no CD Norte agora, que foi há 4 anos atrás. E aí eu falei, cara, vou largar os eventos e vou viver disso. Como toda escolha, isso tem até a ver com uma das perguntas que você me disse ali que a galera fez, cara, cada escolha é uma renúncia. Perfeito. E crescer dói e automaticamente tive que abrir mão de um conforto que eu tinha, de todo o mecanismo que eu tinha de fazer evento, que para mim era mamão com açúcar. Eu tinha uma fórmula que funcionava muito bem e tive que entrar de cabeça num universo que eu não saberia, assim, quando eu ia conseguir viver daquilo. Só que aí eu parei e pensei, cara, eu tenho 24 anos, é agora ou nunca mais. Porque eu não quero arriscar quando eu tiver 30, 35, 40. Apesar de que hoje, com 35, eu olho pra trás, eu continuaria arriscando. Sim. Mas na época esse foi o meu pensamento. Aí eu falei, penso cara... assim também há uns 8 anos já. Não, eu vou arriscar agora porque depois eu não vou querer. Porque depois eu vou ter uma esposa e continuo arriscando. Continua, E não muda nada. Talvez você arrisque com menos receio, porque você já tem, de repente, uma economia, porque você já tem uma história. Mais crença na sua capacidade de fazer o que quer que você queira. Mas é sempre um passo novo, porque quando você arrisca sempre por coisas maiores. Sim. Então, não muda muito. Comecei a empresariar essa galera e aí falei, cara, vou viver disso. Um dia, eu contratava muito MC, cantor de funk, porque eu fazia um evento na Baronete quarta-feira, que era recorde de bilheteria lá, faturava pra caramba. Chamava Funk Hop. Era um DJ tocando hip hop e um MC. E lotava, era o dia que mais faturava da casa na quarta-feira. Parecia um final de semana. Eu saí de lá 8 da manhã. Foi muito. E aí eu falei, cara, vou lá contratar 10 datas do Sapão, contratar 2 do Naldo. De vez em quando eu ia lá.
eu ia, tinha um show que trabalhava com a gente, mas às vezes eu ia para poder negociar pacotes com os empresários. E aí fui lá, bati na porta da Camila, que foi minha ex-sócia, bati na porta dela e falei, na época eu era contratante, né, e ela me vendia o Sapão e o Naldo, e eu falei, cara, eu quero comprar 10 datas do Sapão, 2 do Naldo. Nisso que eu tô ali negociando os valores, eu escuto lá dentro a galera da produção, no escritório dela, falar que o Sapão tava fraco, tava vendendo pouco, precisava de investimento. Eu sempre achei o Sapão um puta cantor, independente de ser do funk ou não. Eu falei, cara, com a rede de eventos que eu tenho, com a capacidade que eu tenho criativa, com a minha visão de marketing já naquela época, eu falei, eu consigo levantar essa porra. Perfeito. Virei pra ela e falei, cara, ao invés de eu comprar 10 datas, faça o seguinte, vou comprar uma e vou voltar aqui semana que vem de fazer uma proposta para comprar o percentual do Sapão. Aí chamei um irmão meu, de vida, de alma, falei, Gustavo, ele tava com dinheiro parado, vivia me perguntando, quero botar dinheiro no evento seu. Eu falava, não precisa, os eventos já são autossustentáveis. Tem uma oportunidade aqui. Aí eu fiz uma jogada de mestre, eu falei assim, cara, quanto que você ganharia hoje se você botasse 250 mil reais num banco? Ele falou, ganharia 0,9%, 1%. Beleza. 2.500 reais, vamos arredondar? Então eu vou te garantir 10 mil por mês. E você, ao invés de botar 250 mil no banco, você bota 250 mil no Sapão. Eu botei mais 250, botamos 500 mil na carreira dele, compramos 30%. Dos 30%, eu fiquei com 10%, dei 10% para o Gustavo, que era o meu parceiro, investidor comigo, sim, e 10% eu dei para o Humberto Tavares, que na minha opinião é o melhor produtor do Brasil, compositor do Brasil, faz tudo da Anitta, Ludmilla, tudo que você possa imaginar. Sim, a lenda. Muito foda, é um cara que devia estar aqui um dia, porque tem uma visão muito maneira para você trocar ideia com ele. Notou aí, né, Filipão? Humberto Tavares, muito reservado, mas, cara, esse sim, é o cara. Ele tem uma sensibilidade muito além, ele vê muito além. E aí fizemos uma bomba atômica, o Sapão saiu de 79 mil por mês bruto para 250, 300, 400. Cara, o Gustavo recuperou em 6 meses, 7 meses o investimento dele, ganhou dinheiro por mais 4 anos e meio quase, porque era o tempo de contrato, 5 anos no total. Foi ótimo. No meio do caminho, com 1 ano e meio de Sapão, aí tem o lance da intuição, não sei até que ponto você acredita nisso. Pra caralho. Aí eu falei, cara, eu tô sentindo que tá rolando um movimento de mulheres lá fora, de divas, e não existe isso no Brasil. A última vez que existe foi com a Perla e ela cagou tudo, porque ela brigou com o empresário e tal. Vamos tentar buscar alguém desse porte? Essa história, eu vou falar pra galera aí, abrir o ouvido, vamos lá. Aí, porra, aí do nada, quando eu percebi isso, que tinha Katy Perry vindo, que tinha a Rihanna vindo, que tinha a Beyoncé já tinha passado. Exatamente. O caminhão. Aí eu falei, cara, porra, a gente precisa disso. O Naldo tava mal das pernas porque tava fazendo um monte de merda. Sim. Eu falei, cara, se a gente pega um Naldo de saia mais nova, minimamente bonita, e a gente vai ajeitando, porra, é potencial mundial. Aí eu falei, cara, vamos ficar de olho aberto. Quando você se predispõe a ficar mais atento para qualquer coisa na sua vida, você começa a ver. Perfeito. É igual um adesivo. Tu vê num carro, daqui a pouco tu vê em outro carro, tu fala, caralho. E aí tu fala, cara, porra, tá aparecendo muito esse nome aqui, Anitta. Eu fui no festival muito ruim de funk para poder analisar lá, em Olaria. Fui num outro, fui em Petrópolis, e pipocando esse nome. E aí o Renan, que na época era um vendedor desse escritório que futuramente eu virei sócio, que na época, até então, eu só era sócio do Sapão, não era do escritório, falou, cara, a Anitta quer conversar com vocês. A gente encontrou no Outback, conversamos, ela era da Furacão 2000, sim, e ela falou, pô, eu quero. Aí eu falei, Jonathan contou um pedacinho dessa história aqui. John é foda, só que o John era muito novo nessa época. Sim. Eu negociei tudo com o pai dele, que era o Rômulo, que é o Rômulo. Aí eu falei, cara, vamos nessa. Camila, que na época era minha sócia, também vamos nessa. Juliana, que até hoje é minha sócia, vamos nessa. A Juliana e a Camila eram sócias da Carol Zé, eu era sócio só do Sapão e da Anitta. Só que, no final de tudo, a Carol Zé era o Sapão e a Anitta. Então, no final das contas, a gente resolveu juntar os trapos e ser sócio de tudo. Naquele momento, eu era só sócio do Sapão e da Anitta, e aí eu falei, cara, vamos trazer o Humberto Tavares para essa história, que a gente precisa dar um up no som dela, a gente precisa tirar o som dela só do gueto, continuar com o pé dela no funk, mas trazer elementos mais pop.
vamos gravar o clipe dela lá fora. Aí fiz contato com o Blake, que é um cara que até hoje é muito meu amigo, que tinha dirigido alguns clipes da Beyoncé, que mora em Nova York. Aí fomos para Los Angeles, gravamos Meio Abusada lá em Los Angeles. Com o Blake, foda pra caralho, foi incrível, foi uma virada de chave na carreira dela. Fomos preparando todo o terreno. Aí eu lembro de um dia que a gente foi junto jantar no Rio Design, no Gula Gula, e a gente desenhou junto a logo, porque comecei a entender que ela era uma mulher realmente carinhosa, mas ao mesmo tempo ela tinha esse sex appeal, então veio ali a letra Meio Abusada e veio a logo dela, né, que é aquele rabinho e a coroinha. Sim. E aí a gente criou ali o avatar, o que seria a Anitta. A marca, né? E começamos a cair dentro. E aí a coisa foi ficando cada vez maior, gigantesca. E até então continuava com o Sapão e com a Anitta. No meio não, 4 anos depois disso, já depois do DVD, depois de Zen, com 8 músicas em primeiro lugar, ela já era Anitta. Cachê de 150 mil, a gente já tinha feito algumas turnês na Europa. Você está falando isso em 2014 para 15. Isso aí. Aí ela brigou com a minha sócia. E na época eu era sócio da K2L, da empresa. Ela brigou com a minha sócia, se separaram. Obviamente que eu não tinha como continuar com ela. Por mais que a gente tenha uma relação muito bacana, além do trabalho, a gente é muito amigo, né? Acho que a palavra mais bacana para talvez sintetizar a minha relação com a Anitta é a gente confia um no outro. A gente tem um lance de uma afinidade, uma conexão. E um respeito, e a gente acredita nas mesmas coisas, a gente não tem mimimi. E naquele momento ali eu precisei fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida, que eu me senti também golpeado. Porra, ela frequentava a minha casa, a casa da minha avó, ela era uma amiga minha. Quando a gente recebeu a notícia de que ela queria separar o escritório, que foi abrupta, ela estava trazendo uma mochila minha dos Estados Unidos, que ela pegou com uma amiga minha que recebeu para mim lá. Era esse nível de relação. A gente se via todo dia. Era para eu estar com ela nessa viagem. Só que hoje, como eu sempre falo, olhando para trás, eu conecto os pontos e vejo que o problema dela era com a minha sócia. A gente ficou 4 anos na justiça. Há 3 meses atrás ela me chamou no WhatsApp, ela ligou pro meu irmão me passou o telefone, ela me chamou, eu costurei todo esse acordo, passei para os nossos advogados, passei para minha sócia, a Camila. Hoje eu não... Do problema da Anitta, fiquei mais 3 anos lá na K2L, quando eu comecei a ver que a K2L não tinha a mesma filosofia que eu, de trabalho, de vida, os mesmos valores, as mesmas visões, os mesmos ideais, eu separei, montei a minha empresa, a BPM, e é engraçado isso, né, porque quando você monta o seu negócio com a sua cara, com teu, assim, literalmente o sentido de integridade, aquele bloco ele é todo coeso, equipe, os mindsets, os propósitos da empresa, os valores, sim. Aí, porra, a parada decola. E qual é o valor que você dá para a cultura das tuas companhias? Assim, qual o papel que você acha que a cultura das empresas que você toca tem no sucesso delas? Cara, o nosso maior valor, assim, o meu maior, acho que o nosso maior diferencial é acreditar que na música tudo começa pela música. Não existe, não assim, é um hack, não é um truque, não é uma rádio que você toca. Não é o hit. Perfeito. É a música. Perfeito. E aí depois tem uma série de desdobramentos, né? A consistência disso, a verdade do artista. Porque, por exemplo, de música, a gente tem uma porrada. A gente tem a metralhadora do carnaval há 2 anos atrás, e cadê a metralhadora? A gente tem o João do baile de favela, e cadê o João do baile de favela? Sim. A gente teve o Edu Ribeiro lá com o Minamora, e cadê o Edu Ribeiro? A gente teve o Armandinho, né? E depois sumiu, né? Guardado as devidas proporções. É um cara incrível, conheço, um brother, faz evento, faz show pra caramba ainda, mas comparado ao fôlego que tomou lá atrás, exatamente. Que é agora, sim, perfeito. Mas sem dúvida alguma é a música, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que marketing é você inventar as coisas. E na verdade marketing é você botar uma lupa, né, em cima do que aquilo tem de mais especial. Perfeito. E inclusive nas faculdades de publicidade e marketing eles te ensinam o contrário, eles te ensinam que marketing é você realmente inventar, né, manipular as pessoas. Isso é uma mentira. Na verdade... Genial, Rafa. Eu nunca acreditei nisso. Então se aquele artista não tiver uma verdade, por exemplo, eu não acredito e nunca vou acreditar no artista de funk que nunca tenha feito baile.
baile mesmo, favela, que tenha vindo de uma comunidade, porque o funk, ele vai além de uma música. Ele retrata a vida daquela pessoa e as experiências. O funk é um movimento, né? Perfeito. É igual você pegar um cara um cantor gospel que não frequenta igreja. Perfeito. Ou talvez pegar um cantor latino que nunca morou em nenhum país de línguas que fala espanhol, ou que seja da América do Sul, nunca vai ter a mesma carga emocional, a mesma autenticidade, a mesma alma ali dentro. E é interessante você falar isso da música, porque assim, muita gente me pergunta, cara, assim, eu tava numa empresa enorme ontem, por exemplo, enorme. E a pergunta, tipo assim, era sempre, cara, como é que a gente faz o nosso conteúdo bombar, cara? O Instagram não tá indo, o não sei o que não tá indo. O conteúdo tá ruim, pô. O conteúdo tá ruim. Não tem hack, não tem, meter 100 mil reais de mídia, não tem campanha com influenciador. Não existe. Porque vai bombar, só que o teu conteúdo é ruim. Não existe. Ponto. No final das contas, sempre o quão boa a sua empresa é. Cara, a sua definição, eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira, apesar de acreditar numa coisa similar, que marketing é você colocar uma lupa em cima daquilo que é brilhante, que talvez as pessoas não conheçam sobre você. Isso é genial e responde 99% das visões erradas que as pessoas têm. É muito difícil, cara, porque principalmente na música, na arte, de uma maneira geral, por exemplo, você está passando em Nova York, você está passando em Los Angeles, você está passando em grandes metrópoles, cara, que formam cultura. Você vai na rua, cara, você vê um cara colocando... Eu fiz esse teste. Esses dias eu postei no meu Instagram. Parei em Santa Mônica, botei um chapéu, comprei um chapéu por $2. Não, mentira. Comprei uma latinha, tomei um suco, rasguei a latinha lá na mão, botei no chão. Aí o cara tava tocando. Eu dei $10 pro cara e falei, você me empresta essa guitarra por 10 minutos? Ele falou, empresta. Fiquei tocando em pé, sem cantar, sem porra nenhuma. Cara, ganhei $40. Então, assim, a arte tem disso. Você pode estar aqui agora e falar, puta, eu sou um puta ator, eu posso fazer um monólogo. Aí você começa a cantar, a gritar na rua, aquilo é a tua arte. É intangível, é imensurável. E hoje, dentro do universo digital, é uma faca de dois gumes, né? Você ajudou muito, mas piorou muito também. Porque é tudo mais acessível, você está à distância de um clique do teu sonho. Você que é um artista independente, você pode ter o seu próprio Spotify e upar suas músicas. Sim. Você pode ter o seu Instagram, você pode ter o seu Facebook. Não tem um gatekeeper ali te impedindo de fazer. Não tem mais. Não tem entre você e o teu fã, você não precisa mais do que existia há 15 anos atrás. Que assim, só tinha uma maneira de você acontecer, estando numa grande gravadora. Perfeito. E aí hoje, cara, as pessoas perderam um pouco o critério do que é bom, porque tudo pode ser exposto. Tudo, qualquer coisa. E em tempos como esses, que a gente tem que dar mais valor ainda para o que realmente é bom. E aí, voltando só para costurar a história, aí fiz o acordo, fizemos o acordo na justiça agora, há 3 meses, e voltamos a se falar imediatamente, a gente se fala periodicamente. Fui para Miami, tive no lançamento do EP novo dela. Legal, a gente fez a campanha com ela tem uns 3, 4 meses. Qual campanha? Foi com a Dadivar, um apoio que ela deu numa ONG, lá numa comunidade, Solar Menino de Luz, não sei se você deve conhecer. Já os vi de nome, já. Ela foi lá, visitou, fez uma palestra lá para as crianças. Maneiraço. Para arrecadar dinheiro para a instituição e a gente que costurou toda a campanha de comunicação. Maneiraço. Animal trabalhar com ela, artista assim, fora de série. Ela entrega. Agora, é impressionante o ritmo que ela tá, cara. Sim, eu falo isso pra todo mundo. Ela chegou, ela tinha feito um show extremamente tarde, voltou de jato, chegou no Rio tipo 2 da manhã, e aí, dormiu 3 horas, acordou pra ir no encontro com a Fátima, chegou na Globo 6 horas, 7 horas tava gravou 2 horas, entrou no carro, veio dormindo no carro, parou na porta, sendo maquiada dentro da van pra subir pra fazer a campanha com a gente, assim. Sim. É um ritmo alucinante. Eu fiquei 2 anos na estrada mesmo com ela, pegando ônibus, avião, jato, camelo, barco. E eu vi de perto e até hoje vejo, e eu uso isso como exemplo para muitas pessoas, que as pessoas, inclusive eu vi isso há pouco tempo, assim, não exatamente dessa forma, mas a ideia era a mesma no documentário dos Beatles. Normalmente as pessoas fazem um primeiro ciclo, né, de sucesso. E aí elas acham que quando elas fazem esse primeiro ciclo, é só elas botarem no modo... quando você está voando, né, você chega numa determinada altura, você coloca ali, esqueci o nome, né, você bota quando você está navegando, né, em cruzeiro, nível de cruzeiro. Sim. E isso é uma mentiraça, isso é uma parada que, assim, não existe. Se você entrar em cruzeiro, você cai. É óbvio, e quanto mais forte você está, mais trabalho você vai ter,
E assim como eu vi lá no documentário deles, que eles falaram que quando voltaram da primeira turnê no mundo, eles podiam parar, né, por um tempo, e eles falaram, agora a gente vai fazer o segundo disco melhor ainda. Momento. E ela é a mesma coisa, cara, ela entrega, ela fica sem dormir, ela entrega. As pessoas querem ter o abdômen rasgado, mas não querem fazer o exercício, né? Então é difícil. Perfeito. Ela paga o preço. E aí, costurou tudo. De lá pra cá, fizemos o acordo e tal. Aí há um ano e meio, 2 atrás, eu montei a BPM. Junto com isso, agora eu vou ter que abrir um pouco o leque, senão a gente não termina nunca essa história. Tem um amigo de infância, um irmão meu, o pai dele é como se fosse meu pai. São 3 irmãos, o Bruno, o Felipe e o Bernardo. O Felipe, inclusive, eles foram também investidores da Anitta, junto comigo. Só na parte financeira, não se envolviam em nada do dia a dia, trabalho. O Felipe, ele sempre foi um amante da música eletrônica. E ele era um cara que trabalhou com evento há muito tempo, depois virou DJ, depois virou produtor, depois montou um curso ensinando a galera a produzir. Dentro do mercado da música eletrônica, um cara que tem muito conceito. E ele tinha um selo muito pequenininho, chamado Hub. Estava ali jogado. E eu já tinha muito contato em gravadora. E a gente foi fazer uma viagem que a gente faz todo ano, em família, para só a gente, só eu e os meus irmãos. Às vezes vai o nosso pai, né, o Zé Mauro. E a gente foi. E eu estava fazendo um trecho longo com ele, talvez de Orlando para Miami. 3 horas de carro, e a gente estava conversando, e eu falei, cara, por que a gente não pega aquele celular e faz a parada ficar gigante e tal? Quando você fala eletrônico, é EDM, trance, house? Isso aí é uma explicação até muito complexa para poder dar, mas a música eletrônica hoje, ela tem subgêneros infinitos. Sim, perfeito. Por exemplo, a EDM é uma coisa que hoje no Brasil, e no mundo talvez, não é vista com bons olhos, mas as pessoas usam a sigla EDM para dizer que isso é música eletrônica. Sim. Mas não é. Por exemplo, existem Brazilian Bass, Deep House, enfim, milhões de subgêneros no House. Mas toca em tudo, a Hub toca em tudo. Não, a Hub atua nos comerciais. Perfeito. A gente nunca pega nada muito underground. Legal. A Hub é uma gravadora que hoje é a maior gravadora de música eletrônica da América Latina. Sim. Porra, ela no primeiro ano dela a gente fez quase 400 milhões de streamings, quase meio bilhão. É muita coisa, muita coisa. A gente hoje, né? Então, de um ano e meio para cá, o que eu fiz? Eu analisei que isso seria um bom mercado, então criamos uma sociedade. Eu, Felipe e Albi, então nós temos juntos a Hub, gravadora, a Nova, que é em parceria com a Workshow, que a gente montou uma empresa de venda de shows para vender os nossos artistas de música eletrônica. E junto com a Work, que é a maior empresa de sertaneja do Brasil, que tem Henrique Juliano, Marília Mendonça, Maíra Maraíza, então a gente tem os grandes rodeios na mão, a gente tem o melhor dos mundos, a gente tem todos os clubes, todos os eventos de música eletrônica, todos os festivais de música eletrônica e tem os festivais populares, para a gente poder tirar a música eletrônica, que é uma coisa de gueto, e fazer ela ser uma coisa gigante. Perfeito. Além disso, a Hub atua em 42 países do mundo, então é muito grande. A gente tem a Nova, que é essa empresa de venda, a gente tem a Boost, que a gente empresaria 5 artistas desses 23 que a gente vende e desses 90 que a gente distribui. E a gente tem o Sonzeira, que é um evento de música eletrônica que a gente fez a primeira edição sábado agora, esgotado na Marina da Glória. Sim, eu vi todo o lançamento. Cara, muito bom, foi incrível. Acho que esse ano mesmo já vai virar o maior evento de música eletrônica do Brasil, por tudo que se desenhou no primeiro. Isso é o meu braço de música eletrônica. Aí eu tenho outro negócio chamado BPM, e a Hub é com a Sony. Aí eu criei um outro negócio chamado BPM, né, batida por minuto. E ali na BPM a gente tem a Melim. E dentro da BPM a gente tem alguns outros artistas ainda na incubadora, que aos poucos a gente vai fazendo ele, vai subindo. A transição dele do digital para o macro. Na verdade, no meio disso tudo eu entendi, e faz parte do meu propósito também, dentro da música, dentro do que eu faço. Tinha uma artista sertaneja chamada Lauana, que ela estava há 2 anos tentando. Passou por alguns escritórios e não conseguia, ninguém conseguia fazer direito o trabalho dela, abraçar, exatamente porque as pessoas tratavam ela como um segundo negócio. Os artistas que trabalhavam com ela tinham as suas carreiras. Então, eles queriam ser empresários na hora que eles tinham tempo sobrando. Perfeito. E para você virar a carreira de um artista, você não pode... É um full-time job. Fim. É sem fim. Eu brinco que assim, esse ano eu pretendo tirar realmente férias. De 15 dias, mas férias. Porque eu há 10 anos não tenho férias. Férias mesmo. Porque a gente que empreende tem um cacuete de levar
na mochila o nosso trabalho para onde quer que a gente vá. Perfeito. A minha irmã é muito louca. A minha irmã tem uma posição super bacana dentro da Rede Globo. Ela era da TIM, trabalhou na TIM na área de RH. Fizeram um hunting com ela, tiraram ela da Globo, da TIM, levaram ela para Globo. E super nova, super competente, lá dentro da Globo numa cadeira super bacana. Mas, cara, ela tranca a porta em casa, ela chega em casa, acabou, mano. Porque não há, mesmo que ela é muito competente, ela é muito responsável, mas não existe o que fazer. Porque a Globo parou naquele horário. E ela não tem o que fazer, nem no final de semana. Então, é diferente do nosso trabalho. Aqui é 24/7. Não tem história, entendeu? Sim. E então eu entendi que a Lau estava jogada, mas que não dava para fazer como estavam fazendo, porque a Lau estavam dando sempre a sobra para ela. E aí eu falei, a minha sócia na BPM, a Ana, que hoje na BPM eu tenho uma sócia que, isso é muito inovador, ninguém no mercado faz isso, ninguém, eu posso falar com todas as letras e é uma garantia. Eu tenho dentro, você já viu Billions? Claro. Então, você sabe a Doutora? Em Billions a série, eles trabalham com bolsa, né, com investimento. Não, Billions não. Não, Billions, desculpa, claro que sei, pô, tem a psicóloga. Isso, a psicóloga. Sim, claro. Então, isso aí, eu comecei a ver Billions até bem depois disso. Aí eu falei, não tô maluco. Há 2 anos e meio atrás, antes de ver Billions, eu falei, cara, eu tô entendendo que um grande calcanhar de Aquiles no nosso trabalho é a cabeça dos artistas. Então eu chamei a Ana, que é coach, psicóloga, que já atendia muitos artistas, para ser minha sócia. Então hoje ela atende todos os artistas. Então até mesmo quando tem um assunto mais delicado, que o artista fica assim com jeito, não tem jeito para falar, ele chama a Ana, senta todo mundo e ela fica de intermediadora da conversa. E é ótimo isso, cara, porque a gente elimina qualquer ruído, qualquer coisa que o artista possa ficar guardando e um dia explodir. É incrível. E ao mesmo tempo, cara, ela é super ética, o que ela não pode dizer, o que ela não tem que dizer, ela não fala. Funciona muito bem, tão bem, a ponto dos artistas terem essa necessidade. Hoje em dia, se eu falo, a Ana vai viajar um mês, eles batem cabeça. Que interessante, cara. Muito bom. E é muito bacana a tua visão, porque eu acredito que essa parte de inteligência emocional, das relações, de você trazer os problemas mais cedo e ter conversas francas, abertas, mas da maneira correta, é um pilar dos negócios. Sem dúvida. É um pilar. E no próprio Billions, a psicóloga lá, ela é o que mantém aquela porra daquela empresa unida. Exatamente. Aquilo ali já tinha caído Exatamente. Em pedaços há anos. Exatamente. A Ana Interessante. É um trabalho intangível, mas que tem um valor absurdo. E é imensurável, né? Mas é muito grande, assim. Aí ela fazia parte já como coach de um projeto da Lauana e virou empresária também, né? Uma das sócias. E ela me cantou para prestar uma consultoria para a Lauana. Eu prestei essa consultoria durante 1 ano, só que a coisa que era para acontecer em 2 aconteceu em 6 meses, 7 meses. A Lau com puta contrato numa gravadora, como prioridade na Universal, o escritório dela andando a todo vapor, cheio de show. Que legal. E aí a galera falou para eu continuar e para ser sócio do negócio. E eu falei, cara, beleza. Tô dando esse passo agora, no mês que vem, passo a ser também sócio do projeto da Lauana. Desenhamos isso. Dito isso, há 1 ano atrás, eu e o Felipe conversando, a gente entendeu que a gente tinha, Felipe, meu sócio na Hub, que a gente tinha que pegar essa molecada que está vindo e ensiná-los a serem empresários, a empreender, a fazer o seu próprio negócio, dentro da música. Dentro da música, eu acredito muito em nicho, eu jamais faria isso para qualquer mercado. Claro que tem gente que vai pegar o que a gente está ensinando ali e vai aplicar em outros mercados, mas é para música. E existem artistas que querem ser independentes e colocar seu trabalho para andar e fazem de forma equivocada, existem empresários que não sabem como fazer. Então, assim, é tudo muito místico e a gente fez um curso chamado Next Level e a gente vende, na verdade o curso está parado, teve um break porque a gente estava sem tempo, são 100 aulas, a gente gravou 80 aulas das 100, é super didático, é incrível. É um mapa para você fazer A comunicação. parada cara, é literalmente o estado da arte, assim, tem tudo da música, a gente entrega o jogo completamente. Cara, tem muita gente de música que me segue. João, depois coloca o link para as coisas, estou na descrição do vídeo aí. E aí o que aconteceu foi que a gente fez uma turma experimental para a gente poder usar essa galera mesmo, para poder completar as próximas 20 aulas, tirando mais as dúvidas. A gente fez 80 aulas com basicão, com a gente já tinha certeza que as pessoas tinham como dúvida, e deixamos 20 aulas, né, módulos,
para que as pessoas pudessem tirar as dúvidas e a gente ia aplicando isso de acordo com os temas. Cara, a gente abriu em 7 horas e esgotou, vendeu 130 cursos, eram 100. A gente deu até mole, não deu nem tempo da gente acompanhar, entramos na reunião, como saímos, 130 cursos. Então a gente fechou a turma, a gente está agora em julho, começando de novo a gravar, vamos recomeçar e vamos terminar as 20 aulas. E vamos chamar alguns convidados do nosso universo, presidente da gravadora, da Universal, presidente da Sony, diretores do Spotify, para poder trazer mais conhecimento ainda pro curso, e vamos reabrir a venda dele em setembro, outubro. Isso que eu ia perguntar, a galera que estiver interessada, onde é que eles pegam mais informação sobre essa porra? Pode pegar no Musicalizando, porque o Musicalizando eu coloquei no ar exatamente porque eu estava sendo entupido de algumas coisas até meio grosseiras assim. Porra, mas por que parou o curso? Por que E aí eu tive que botar no ar ali para pelo menos ir sanando algumas dúvidas ou ir suprindo essa galera até abrir a próxima turma. Cara, essa é a minha vida e resumidamente... Deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. Pra onde você acha que está indo o futuro da música? A gente viu um momento onde, era fundamental você estar exposto, você assinar uma grande gravadora que ia te distribuir nas rádios. A gente viveu momentos onde, no começo da internet, às vezes um vídeo do YouTube te lançava, é o caso do Justin Bieber com Scooter Brown, ou um hit, e hoje em dia está cada vez mais difícil. Sim. Assim, se você tivesse que dar a sua visão de para onde você acha, a gente viu o streaming, quebrando o modelo antigo de distribuição de áudio. Para onde você acha que está indo esse mercado? Quais são as coisas que você tem observado mais interessantes no mercado da música hoje em dia? Existem, ao meu ver, 3 fatores que têm que ser avaliados. Primeiro é a geografia. Então, assim, se tratando de geografia, os movimentos de massa vão sempre dominar. Por exemplo, o sertanejo não é uma questão só de gosto. A maior parte do Brasil é feita de interiores. Então, não tem jeito. Como, por exemplo, todo lugar do Brasil, você tem comunidades mais carentes, onde o funk se faz presente. Perfeito. Então aquele storytelling ressoa com as pessoas daquela Exatamente. Então existe esse ponto. Existe um outro ponto que, ao meu ver, é o que hoje faz com que o mercado fonográfico esteja vivendo talvez seu melhor momento. Eu li esses dias uma matéria que foi distribuída, porque eu participo... Isso é uma coisa muito bacana. Hoje eu tenho prazer, isso para mim é uma honra enorme poder participar tanto da Sony quanto da Universal. São gravadoras concorrentes, eu tenho produtos que são artistas, não gosto de chamar de produto, né? Artistas que são artistas e selos que são prioridades nas 2 gravadoras. Então eu tenho o feedback dos 2 lados e recebi dos 2 lados esse mesmo documento, que era um PDF que dizia que uma análise do mercado da música, dizendo que o mercado da música nos próximos 5 anos, já está vivendo e vai viver o seu melhor momento da época do vinil. Porque o streaming veio para salvar isso e assim, isso é ótimo e as gravadoras passam a ter mais dinheiro para poder investir mais nos artistas. E o terceiro ponto disso tudo, que para mim está cada vez mais claro, cara, é a qualidade musical. Porque a gente está vivendo num mundo muito líquido, né? Tudo é a nova novidade, tudo passa muito rápido. A música do carnaval passado você já não lembra mais, e é tudo muito rápido. Como as modinhas da internet, né? O desafio dos 10 anos, o ovo, aí na outra semana era uma outra parada. Então, sim, assim, challenge. É tudo muito e daqui a pouco esvazia. Sim. Então, ao meu ver, a música está caminhando cada vez mais para o que for consistente, para o que tiver verdade, para o que for atemporal. O show da Melim, por exemplo, a gente preferiu não colocar nem LED. A gente colocou um cenário 100% analógico que viaja numa mala, porque eu não quero roubar a cena deles. A gente não quer que o LED, que o show, que a performance seja maior do que a arte deles, do que a música deles. Então, eu tô acreditando cada vez mais nisso, porque eu que vivo nesse mercado há muito tempo, entendo que vejo fazendeiros, vejo pessoas com muito dinheiro falando, olha, eu quero que meu filho aconteça, eu tenho uma mala de dinheiro. E não existe mala de dinheiro que compre o lugar de ninguém se você não tiver uma boa música.
tem certas coisas que o dinheiro não compra, e essa é uma delas. Então, eu acredito cada vez mais na música, porque isso é uma coisa engraçada. Quando o mundo fica tão saturado de informação, as informações mais valiosas são as que tendem a ter mais destaque. Vou te dar um exemplo. O meu banco, por exemplo, hoje eu sou impactado pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, por pop-ups dos aplicativos que eu tenho. Mas quando o meu banco quer falar comigo, qualquer coisa mais importante, renovar uma assinatura, me oferecer uma parada, ele me manda um e-mail. Porque as pessoas elas estão trabalhando tão nas cascas que elas estão esquecendo o centro, né? O e-mail hoje para mim é o centro. É o que nunca vai sair de moda. Se amanhã sair, o Facebook falir, o Instagram mudar, o e-mail vai estar ali. Então eu penso da mesma forma. A música vai estar sempre ali, sempre ali. A música boa vai estar sempre ali. Se você pegar hoje, Show das Poderosas é o mesmo Show das Poderosas de 7 anos atrás. Perfeito. O produto envelopado é bom. Exatamente. Sim. E é isso, cara. Se tratando da música, é isso. E o principal, a molecada tem voz. Hoje, a molecada tem voz. E eu vivo pra isso, pra dar voz pra eles. Porque eles têm que entender que eles não estão na mão de 4, 5 burocratas no mercado mais. O mercado virou. E somos nós que fazemos as músicas, somos nós que fazemos as regras, não são mais eles. E a tua opinião pessoal num movimento que pra mim é cada vez mais claro, assim, na minha visão, o único ativo que importa e que define se você consegue promover um objetivo de negócio ou não, além da qualidade que você faz, mas no curto prazo é a atenção das pessoas. Então quem tem atenção consegue puxar um objetivo de negócio. Então um movimento que eu vejo, assim, começando agora nos últimos 2 anos, mas eu vejo se intensificando cada vez mais pra frente, é, por exemplo, YouTubers que eventualmente não são artistas, se tornando músicos, lançando músicas. O que você acha desse tipo de projeto, tua opinião pessoal? Cara, eu não gosto de ter preconceito com nada. Mas, como eu te falei aqui anteriormente, a música, arte de uma maneira geral, como é uma coisa que é imensurável, é intangível, você pode chegar numa esquina e fazer, você pode... Cara, eu já fui em um espetáculo super experimental, com teatro lotado, e o espetáculo era o cara parado, o Pedro Cardoso. Ele entrava, que eu sou fã pra caralho, ele entrava direto, ele vinha no meio da plateia, eu via ele entrando, eu ia comer, sei lá, no teatro no Shopping da Gávea, e aí eu tô esperando começar a peça, tava comendo uma parada na apresentação, ele entra, ele senta na apresentação, come um pedaço de pizza, levanta, entra e vai pro palco, faz o show e vai embora. Então assim... Mais autêntico que isso é impossível, né? Impossível, e entupido de gente. O ponto disso tudo pra mim é que hoje as pessoas podem ser tudo que elas quiserem em função do universo digital. Eu acho que youtuber, assim, quanto mais youtuber melhor, porque eles são mecanismos de divulgação, eles são parte dessa revolução digital, eles são pessoas que estão quebrando muitos paradigmas. Eles têm, por exemplo, o Whindersson tem audiência maior do que muita televisão. Sim. Um moleque gravando vídeo num quarto tem uma audiência efetiva, poder de conversão maior. Formação do que a TV Globo. Do que, sem dúvida alguma, absoluta, do que uma rede TV, do que talvez um SBT em alguns horários. Sim. E em demográficos específicos, eu tenho certeza absoluta que mais que a TV Globo. Sim, sim. Não no espectro total, sim, mas num demográfico específico. Sem dúvida. Sem dúvida. Para determinadas ações. Sim. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O que eu não gosto, cara, é quando as pessoas avacalham e acham que assim... Vou dar um exemplo, cara. Se você tivesse que operar uma coisa muito, bobinha, uma amígdala, você ia colocar a tua vida, a tua garganta na mão de um cara que é advogado e que resolveu fazer um curso de medicina de 3 meses, ou você ia pegar aquele cara que está há 10 anos estudando aquilo? O cara que está há 10 anos. Perfeito. O que acontece é que existe uma falsa ilusão de que youtuber, por ter muitos seguidores, se eles virarem a chave para música, aqueles seguidores vão consumir a música deles. Isso é uma mentira.
250 deram com a cara na parede. Eles vão consumir a sua primeira música e vão ver Talvez, que aquela. E por que isso? Porque aquele cara não se preparou para isso. Ele é naturalmente um youtuber, ele não é um cantor. Sim. Agora, se ele quiser fazer aquilo de hobby, cara, ok. Se ele quiser fazer aquilo profissionalmente, ele tem que gastar o mesmo tempo que ele gastou da vida dele inteira para virar youtuber, para poder se preparar, ou talvez até mais, para poder ser um cantor, para poder ser um artista. Eu não gosto da maneira como as pessoas tratam a música, né? Isso acontece também com o teatro, com a TV. As pessoas acham que é só ir lá e fazer. Isso é uma mentira. As pessoas que eu conheço se preparam muito por anos. Sim. Anos, com horário, com tempo para compor, para se dedicar, para estudar, para observar. E todos eles, a Lauana 10 anos, a Melim, cara, por mais que tenha 1 ano e meio, a Lauana... O projeto Lauana também tem 2 anos e meio, eu tô há 7, 8 meses, mas ela já trabalha na música, fazendo barzinho, fazendo boteco, fazendo há 10 anos. E provavelmente está se preparando de formas indiretas desde os 4. Sim, óbvio. Sim. O Lug, que é um dos... Lug e o Pedrão, né, que são os 2 integrantes do Cat Dealers, que hoje é o segundo maior projeto do Brasil, 48 do mundo. Sim. É muito grande. Eles... Cara, o Lug toca como DJ desde os 7 anos, em festinha de amigo e tal. Então, assim, é uma vida para aquilo. Não tenho nada contra as pessoas que querem começar agora, sabe? Todo mundo pode, mas... O que define quem vence é se você é bom ou não, se você coloca as horas e não. Exatamente. Perfeito. A gente fazia... Até ignorei completamente as perguntas que o Filipão mandou, porque eu tenho mais uma pergunta para te fazer, cara. Eu sou fascinado, um dos gêneros que eu mais escuto é rap. E, assim, rap, não são todas as tendências hypadas que a gente importa lá de fora, mas a gente vê nos últimos 5 anos assim, o rap tomando uma proporção alucinante nos Estados Unidos. Assim, os rappers são celebridades nas ruas, celebridades. E é um gênero que fala comigo. Eu acho que a letra, o estilo musical, apesar de eu não ter tido uma infância dura financeiramente, também não tive uma infância muito abastada, mas assim, foi justa. Mas assim, a letra do rap fala comigo. Eu escuto uma música, me emociona. E eu vejo nos próximos anos o rap explodindo no Brasil. Eu tenho alguns amigos que estão hypados, tem o Mateca agora, pegava onda comigo nas antigas, tem, um moleque do Sul, super talentoso, que é campeão de batalha, assim, eu tenho algumas pessoas próximas, mas eu enxergo o rap com um potencial enorme, mas eu queria ver a tua visão e se você já tá metendo a mão em algum artista de rap, como é que tá isso? O rap, a música eletrônica, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a última década careceu de rock. Então aquela mesma galera que eu falei anteriormente no nosso papo aqui, que da nossa geração, que quando começou a crescer, tinha como ídolo o Chorão, o Rodolfo, o CPM, parou de ter, porque todos se desfizeram, né? O Raimundos acabou, o Chorão morreu, o Jampião morreu, o Paralamas, o Titãs, não é mais referência para essa galera, nunca foi. Forfã acabou, o NX acabou. Então, todo adolescente que hoje tá né, pré-adolescente para adolescente, tá formando o seu caráter, o que quer da vida e tem os seus ídolos, não tem mais essa galera, o rock como os roqueiros, né, as bandas como ídolos. Parâmetros, ídolos, sim. Então, na verdade, eles passaram a ter os rappers e os DJs de música eletrônica. O Brasil, por mais que a internet hoje faça com que o delay seja muito menor, as coisas ainda chegam um pouco atrasadas aqui. Então, assim, o que um adolescente quer ter hoje? Ele quer ter um computador, um fone de ouvido, produzir e cantar suas músicas. Então, tanto a música eletrônica quanto o rap, e a gente chama isso de urban, as músicas urbanas, elas têm tomado uma proporção muito grande porque toda aquela safra da nossa época que tinha banda passou a querer ser ou roqueiro, ou cantor de rap, ou DJ. Ou DJ. Obviamente, as pessoas que se interessam por música e que querem caminhar para esse lado, né? Ou MC, quando você é de uma comunidade muito mais carente. Então, eu vejo dessa forma. E o principal ponto é que são músicas que são baratas de se fazer, você pode fazer em casa, você não precisa de milhares de músicos. Você precisa de um beat de atrás. Produtores, você baixa meia dúzia de sample pack, você usa um a programa tua criatividade simples, ali, assim. E aí você voa. Assim, na minha visão, eu tenho já 2 artistas de rap que a gente vem trabalhando na incubadora já. Legal. O rap, a minha visão do rap é que o rap só tende a crescer. O único problema do rap, diferente da música eletrônica, é que a música eletrônica resolveu se profissionalizar.
o rap, os artistas faltam reunião, os artistas perdem horário de show, os artistas tendem ainda a ficar falando de droga e de arma, às vezes. Hoje diminuiu muito, hoje tem uma leva, hoje que eu falo de 2 anos pra cá, muito good vibes, sacou? Que só fala de coisa boa, que relata, conta a vida deles, mas não fala de tanta merda. Então, assim, eu acho que o rap ainda tem que se melhorar, se profissionalizar, essa é a palavra. Perfeito. Mas se eles se profissionalizarem, tem tudo pra ser um dos maiores, se não o maior, nos próximos junto com o eletrônico, o maior movimento digital do Brasil. Perfeito. É a mesma crença que eu tenho, por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu tendo a ser um pouco early adopter das coisas. Só que eles param ali, essa é a merda. Sim. Eles fazem uma música irada, que tem 90 milhões de streams, sem nenhuma divulgação, clipe com 100 milhões de views, você vai no show, R$5.000. Sem a consistência depois para lançar a terceira, a quarta, a quinta e construir momento. Além disso, mas assim, o offline deles é muito ruim, muito ruim. Os caras atrasam a reunião, quebram o camarim, saem doidão do show. Eu tenho a impressão que o economics do rap, ele é difícil de fechar, porque o público que vem num show depreda lugar, quer fumar maconha no lugar fechado, assim, tende a ter uma vibe similar a essa. E é muito interessante, eu tava com o Rico de Souza aqui sentado segunda-feira, a entrevista foi com ele na segunda. E ele falando de um momento que eu enxerguei muito parecido, eu tenho olhado com muito carinho pro rap, com o surf na década de 70. Sim. Que, assim, já existia o esporte, ainda não era profissionalizado, era a margem da sociedade, as pessoas eventualmente não tinham uma visão positiva daquilo, mas também pelas atitudes dos surfistas na época, e isso exigiu o surgimento de alguns embaixadores da marca que mudaram a percepção e mudaram o movimento. Sem dúvida. Então, você tem alguém na sua cabeça que pode representar isso pro rap no Brasil? Cara, assim, existem safras, né? O Projota foi uma safra, o D2 foi uma safra, né, de uma década. O Projota é uma outra safra que vem junto com o Rashid, com o Emicida, né? Mas o Projota e o Emicida ali. Tem uma outra safra nova agora que tá vindo, que na minha opinião é a galera é o Lennon, é o Bud, é o Matuê. Matuê eu gosto muito. O Djonga. Sim. Alguns tem for quality, assim, sabe? Alguns você olha e fala, cara, esse cara se veste como artista, ele fala como artista, ele é inteligente, ele canta, ele tem música boa. Aí você consegue pegar alguns desses e falar, cara, esse aqui tem nível, tu consegue chegar em níveis maiores. Outros não, mas existe uma safra nova, muito boa, muito boa, que pode mudar mesmo o rumo disso. Eu acredito muito em 3 nomes, no Lennon, no Bud, muito. Ouviu falar no Mateca já? E no Matuê, não. Legal. Tem a Cintia Luz também, que é uma menina que eu adoro. Depois dá uma olhada, Mateca. Vou ver. Vou te passar. Maneiraço. Vou dar uma olhada. Conhecido meu das antigas, Mac novinho. Cara, eu não sei quantos ele tem 18, tem 20, mas assim, as músicas de qualidade, tem cabeça boa, acho que vai estourar. Maneiraço. Fica de olho. Maneiraço, vou ver. Rafa, assim, juro por Deus, é o primeiro episódio da história que eu ignoro as perguntas da galera. Porra, que maneiro. Papo nota 1 milhão, te agradecer. Obrigado, demais. E, cara, vamos pra última pergunta aqui. O nome do programa é Extraordinários por um motivo. Todas as pessoas que sentam nessa cadeira aqui ou fizeram alguma coisa extraordinária, são pessoas extraordinárias, têm uma mensagem extraordinária pra contar, e você é uma delas. Então, te agradecer, assim, imensamente pela presença, mas queria a tua definição. Todas as pessoas que sentam aqui também deixam a sua definição do que é ser extraordinário. E o interessante sobre essa pergunta é que cada pessoa responde de um jeito. Já teve, 70 pessoas e cada uma delas tem uma definição diferente. Cria a tua, cara. Complexa nessa resposta, mas, cara, no final da linha, tentando analisar aqui em segundos tudo que faz com que isso, assim, tudo que você precisa para chegar nesse lugar, eu acho que você não consegue definir isso com uma palavra, né? Mas com certeza não é uma palavra. Mas, ao meu ver, cara, extraordinários são pessoas que estão à frente do seu tempo. Algum dia algum maluco olhou e falou, cara, as pessoas vão viver com o celular na mão, elas vão no banheiro com o celular na mão, elas vão entrar na água com o celular na mão. Algum dia um maluco falou, cara, as pessoas vão querer um carro. Tem uma frase lá do Henry Ford lá que ele fala, cara, se eu perguntasse há anos atrás, décadas atrás, né? E, na verdade ele falou há anos porque isso foi há décadas atrás. Sim. Se as pessoas queriam
o que as pessoas queriam para poder chegar mais rápido nos lugares, elas vão falar um cavalo mais veloz e jamais iam falar um carro. Então, assim, eu acho que as pessoas extraordinárias são aquelas pessoas que conseguem mudar literalmente o mundo ao seu redor. Perfeito. E isso em tudo que eu analiso. Existem lixeiros extraordinários, existem pais extraordinários, existem músicos extraordinários, existem psicólogos extraordinários, existem traficantes extraordinários. O Beira-Mar, cara, o Pablo Escobar, se você vê a série do cara e você não tiver batendo muito bem nas ideias, você começa a... Tem empatia pelo cara. Sim. Então, assim, mas ele é um cara extraordinário. Ele só usou toda a visão dele pro mal, né? Para um caminho. Mas pessoas extraordinárias são pessoas que mudam a sua realidade, a realidade ao redor e vêm além do seu tempo. Sem dúvida alguma. Sensacional, Rafa. Deixar um convite aqui. Onde a galera consegue ter mais contato contigo? No Instagram, no LinkedIn? No Instagram no Instagram tem meu e-mail. Eu sou muito low profile, assim, eu gosto sempre de deixar os artistas serem os artistas. O meu ego, minha vaidade, o meu lugar de conforto, ele tá com os meus amigos, nas minhas viagens, fazendo o que eu amo, com os meus irmãos, com a minha família. Então eu não... E principalmente quando eu vejo que eu estou conseguindo mudar, tocar a vida de algumas pessoas. Receber mensagem falando de pessoas que estão há 10 anos, 8 anos no mesmo trabalho e que pediram demissão, começaram o seu trabalho na música ou em outros ramos porque viram algum vídeo, porque se tocaram com alguma mensagem minha. Perfeito. E que hoje a vida delas anda bacanaço, sabe? E isso é o que me move. Então, assim, eu não sou um cara de milhares de redes sociais, eu uso o Instagram porque hoje, pra mim, inclusive, é um veículo de trabalho, é uma ferramenta. E ali, cara, as pessoas me acham, quando eu não respondo direto, porque às vezes é muita coisa, tem uma equipezinha que atende, me dá uma retaguardazinha. Então, ali tem meu e-mail também. E-mail eu vejo com mais frequência, muito mais frequência. Mas é isso, facílimo me achar. É Rafa Brama, Rafa com F, Brama igual cerveja, tudo certo. João sobe o teu handle aí. Mais uma vez, galera, você está escutando isso aqui no Spotify, no YouTube, onde quer que seja, tira um print da tela, me marca o Rafa pra gente saber que você está ouvindo. Episódio fantástico, acho que a gente tocou em pontos assim que eu admiro demais. Acho que várias das coisas que você trouxe aqui vão de encontro às coisas que eu acredito. Eu te agradeço por isso. Imagina, obrigado. Prazerzaço estar sentado contigo. E galera, não se esquece, segue o Rafa nas redes sociais, deixe seus comentários aí dizendo o que vocês acharam do programa e a gente se vê no próximo episódio de Extraordinários. Obrigado, mano. Valeu, papo bom demais. Valeu, galera.